Jogos esquecidos que merecem uma continuação. Tem jogos que simplesmente desaparecem, não porque eram ruins, não porque ninguém gostava, mas porque em algum momento a indústria decidiu seguir em frente e deixou essas franquias para trás. E o mais curioso é que muitos desses jogos tinham histórias, carisma, potencial e até hoje são lembrados com carinho por quem viveu aquela época. Hoje eu quero falar esses jogos esquecidos que merecem com toda certeza uma continuação. Jogos que marcaram o PlayStation 2, que tinha ideias à frente do seu tempo e que, se voltasse hoje, poderia fazer um sucesso estrondoso. 25 to Life, o jogo que mostrava os dois lados da lei. Pouca gente lembra, mas 25 to Life foi um jogo extremamente ousado para a sua época. Enquanto a maioria dos jogos de tiro colocava você sempre como herói, aqui a proposta era bastante diferente. Você podia jogar como policial ou como criminoso. O jogo mostrava o submundo urbano de uma forma bem crua, sem romantizar demais, gangues, corrupções, confrontos armados, tudo com uma pegada bem pesada para o PS2. O mais interessante é que 25 to Life tinha uma ideia que hoje faria muito sucesso. Imagina, galera, esse conceito com gráficos atuais, narrativa bastante profunda, escolhas morais e reais e com consequências que mudam a história. Sim, galera, na época o jogo sofreu com bastante limitações técnicas e uma recepção bastante dividida, mas o conceito era forte demais para simplesmente morrer ali. Uma continuação pode transformar 25 to Life em algo parecido com o próprio GTA, porém mais sério, né? Ou até mesmo um drama policial interativo. Esse jogo mereceu muito mais do que foi lembrado. Você lembra? Alguém já jogou 25 to Life? Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, galera, eu lembro até hoje, um colega meu, né? Ele tinha apresentado esse jogo para mim. Ele chegou com o PlayStation 2 bem novinho, um prata, tá? O PlayStation 2 Silver. Cara, era paixão pela primeira vista, galera. Deixa aqui nos comentários quem aí lembra de 25 to Life. Imagina um remake, galera, seria sensacional. Agora vamos falar de um dos jogos de PlayStation 2 que eu mais joguei, galera. Simplesmente 50 Cent Bulletproof. Quando o rap entrou com os games, galera, quem aí lembra? Esse jogo é muito clássico, né? Esse aqui é bastante polêmico, mas extremamente marcante. 50 Cent Bulletproof não era só um jogo, era praticamente um filme interativo estrelado pelo próprio 50 Cent. História cheia de traições, vinganças, tiro para todo lado e uma trilha sonora bastante pesada, cheia de nomes gigantescos do rap. O jogo tinha falhas, com certeza, mas também tinha sua própria identidade. Era estiloso demais para sua época, tinha aquela atmosfera urbana, sombria e uma narrativa que lembrava, galera, filmes de ação dos anos 2000, o que muita gente não percebe que esse tipo de jogo se encaixaria perfeitamente hoje, onde a era se encontra, né, sobre narrativa, né, galera, onde a gente se encontra sobre filmes, documentários, hoje em dia se encaixaria perfeitamente como cenas cinematográficas dominando os games. Imagina um novo jogo inspirado nesse universo, mas com um roteiro mais maduro, gameplay mais refinado e o foco maior na história. Poderia ser algo do nível de grandes jogos narrativos atuais. O problema, galera, é que Bulletproof ficou preso à sua época, mas o conceito nunca deixou de ser interessante. Cara, foi sensacional. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo, galera, eu já curti muitas músicas do 50 Cent, né? O estilo de música, o conceito, né, dos jogos, do filme, gangues. Então foi muito fácil, né, eu gostar do jogo, né? Eu lembro que depois que eu joguei no PlayStation 2, peguei um PlayStation 3 mais pra frente, né, galera? E peguei o próximo jogo do 50 Cent também. Deixa aqui nos comentários quem aí já jogou o jogo do 50 Cent. Agora iremos falar de Medalha de Honra, galera. O gigante que foi esquecido. Agora esse aqui dói no coração. Medalha de Honra não foi somente um jogo. Foi uma franquia que ajudou a definir os jogos de guerra. Antes de Call of Duty dominar tudo, Medalha de Honra já entregava campanhas cinematográficas, trilhas épicas
e missões bastante memoráveis, ambientada na Segunda Guerra Mundial. Quem não jogou, galera, Medalha de Honra, cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Quem jogou no PlayStation 2 lembra muito bem da sensação, galera, de estar dentro de um filme de guerra. O problema é que com o tempo, né, galera, a franquia foi se perdendo e perdeu praticamente a sua identidade. Tentou se modernizar rápido demais e acabou se deixando de lado. Mas olha que a ironia, né, galera? Hoje existe um cansaço enorme de jogos de guerra genérico e uma Medalha de Honra bem feito, com foco em narrativas e personagens bastante humanos e histórias reais, poderia voltar com tudo. Vocês acham, galera? É como se eu fosse, galera, falar a mesma coisa do Black. Já cansei de falar. O Black é um dos jogos que merecia um remake. Medalha de Honra também merecia um remake, né, galera? Não precisa competir com Call of Duty, não precisa ser diferente. Medalha de Honra merecia uma continuação que respeitasse as suas raízes, né? E trouxesse de volta aquele sentimento épico que marcou uma geração inteira. Quem aí lembra do Medalha de Honra, né, galera? Foi um dos primeiros jogos de PlayStation 1 que eu joguei. Deixa aqui nos comentários para me saber a sua opinião. Mas por que esses jogos sumiram? Muitos jogos não somem porque são ruins. Eles somem porque o mercado muda, porque as empresas buscam lucro rápido demais, né? Ou porque uma ideia simplesmente não foi valorizada no momento certo. Hoje, com remakes, remasters e continuações, né, galera, surgindo a todo momento, fica a pergunta: por que esses jogos ainda estão esquecidos, né? Talvez falte, galera, alguém apostar neles, ou talvez falte a gente lembrar que eles existem, né? Eu lembro que eu tenho o costume de falar com meus amigos, né, galera, que tem jogos que simplesmente a gente não consegue esquecer, né? Posso ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, falando dos jogos que poderia voltar, que poderia ter uma nova chance. Vou dar um exemplo, os jogos, né? Um dos jogos que poderia voltar e voltou, que eu acharia muito difícil no futuro, né, voltar, era o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, né, galera? Que a gente sabe que o Dragon Ball Sparking Zero é uma continuação direta do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Muita gente ama esse jogo é muito aclamado. Eu mesmo, galera, era um dos maiores sonhos, né? Ter a possibilidade de jogar novamente, ter a possibilidade de rejogar um remake, uma remasterização. Já cansei de fazer vários mods no computador. Ou seja, eles ouviram a nossa voz e lançaram o Dragon Ball Sparking Zero. Ah, mas não é a mesma coisa, galera. Por mais que não seja a mesma coisa, mas a identidade do jogo tá ali. A base do jogo tá ali. Então, é um sonho se realizado, agradeça. E um dos jogos também, galera, que eu posso citar que poderia voltar também é Mortal Kombat Shaolin Monks. Esses jogos merecem voltar. Need for Speed Underground. A EA, galera, tem uma galinha de ouro na mão, porém não tá sabendo usar. Não sei se está esperando o momento certo. Need for Speed Most Wanted de 2005. Gente, imagina só. A EA decide fazer um remake bem feito, né? No estilo de Resident Evil 2, Resident Evil 4, que a Capcom tá fazendo muito bem, né? Pegar os seus melhores estúdios, focar somente no remake. Foi o que eles fizeram com o Battlefield 6, cara. Ficou muito tempo sem fazer, pegou praticamente todos os estúdios e lançou o BF6. Foi um sucesso, né? Tá sendo um sucesso da crítica. É muito bem feito, porque não é algo que lança todo ano, né? Diferente do COD, que lança praticamente todo ano e tem pouca inovação. Ou seja, então tem muitos jogos, galera, que a gente pode colocar aqui, ó, pode anotar, que merece uma continuação. Merece muito, galera. Mas nos dias de hoje, que existem remakes, remasters, remasterização e imaginação, hoje é tudo, né? Já lançou agora o remake do... Caraca, eu esqueci o nome do jogo do Kojima lá, ó. De espionagem, eu esqueci o nome. Acho que eu esqueci, galera. Mas, ou seja, então eles estão lançando muitos jogos, remakes e remaster. Ainda existe esperança, né, galera? Mas a esperança é a última que morre, né, galera?
Agora eu quero saber de você, né? Qual jogo esquecido de PlayStation 2 ou de outra geração que merecia uma continuação urgente? Comenta aqui embaixo porque eu leio todos, viu galera? Comenta aí embaixo que eu vou ver todos os comentários. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo os jogos antigos eram melhores. E se quiser, galera, continuar nessa viagem pela Nostalgia Game, clica no próximo vídeo que aparece na tela, porque lá tem muito conteúdo legal. Então chega de enrolação. Muito obrigado pela atenção de vocês, galera. Sucesso, abraço e até mais.